Seja muito bem-vindo. Esse é o 40º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como ter momentos de prazer com regularidade, diminuindo a ansiedade, dominando a ansiedade aí a cada dia. Eu sou o psicólogo André, atuo com atendimento clínico, ajudando, entre outras coisas, as pessoas a terem prazer com regularidade e regulando a ansiedade de certa forma. Então, o tema do episódio de hoje é 20 orientações para regular a ansiedade. Eu pretendo trazer 20 sugestões, então, nesse vídeo para você regular a sua ansiedade. O que são essas sugestões? São sugestões aí diretamente relacionadas ao sono, à parte médica e um contexto geral do corpo que eu estarei guiando aí com o intuito de melhorar a sua qualidade de vida através do controle da ansiedade. Então, são itens muito interessantes aqui, são itens realmente de utilidade pública, assim, se a gente for parar para analisar, que eu vou trazer para vocês aqui. Então, eu vou começar o episódio com a prática padrão, tá? E depois eu explico melhor os itens. Prática padrão de meditação que a gente está tendo, então, eu vou começar agora. Vamos começar com algumas respirações. Puxa o ar. Solte o ar. Puxe o ar. Solte o ar. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Puxe o ar. Solte o ar. Puxe o ar. Solte o ar. Então agora, quero que você esteja na sua posição de meditar, seja sentado, seja deitado. Dá para perceber a respiração, que é o exercício que a gente vai fazer em movimento, né? Mas a preferência realmente é para que você esteja tirando um momento próprio para isso, né? Então, esteja na sua posição aí e eu vou guiar agora uma respiração consciente. Comece sentindo todo o relaxamento que a respiração trouxe. Comece sentindo isso no corpo. Agora, quero que você comece a notar o ar. O ar entrando pelo nariz ou pela boca, passando pela garganta, pelo peito, pela barriga e voltando. O objetivo desse exercício não é não pensar em nada, não é expulsar os pensamentos. O objetivo desse exercício é apenas perceber os pensamentos vindo e deixá-los naturalmente irem embora.
Sinta a respiração por mais alguns momentos. Comece a voltar a atenção para o corpo, comece a perceber o ambiente. Caso estiver de olhos fechados, já pode abrir. E aí, como é que foi o exercício? Como é que foi a prática? Lembrando que eu ainda estou testando esse áudio. No momento que eu estou gravando esse vídeo, tem alguns ruídos aqui. Não sei como eles ficam, mas a impressão que eu tive até o momento é que eles estão controlados. Mas eu não tenho certeza. Então eu já vou me desculpando caso tenha aí ruídos externos. Teve alguns movimentos, teve algumas questões nesse último instante. Então eu vou começar explicando aqui a lógica por trás desse episódio. Eu separei alguns pontos, como por exemplo sono, atividade física, alimentação. Separei alguns pontos básicos que ajudam a regular a ansiedade e através desses pontos básicos eu coloquei atitudes que você pode fazer para melhorar cada ponto. Então aqui são 20 orientações para você regular a ansiedade. Algumas delas eu já devo ter falado no canal em episódios espalhados, né? Um episódio próprio falando sobre isso não. Eu olhei aqui, tem algumas coisas que eu falei menos e algumas coisas que eu falei mais. Então vamos começar com o primeiro ponto, controlar o cafezinho. O que eu me refiro com controlar o cafezinho? O primeiro ponto que eu quero tratar aqui é o sono. Então, se você está com algum problema em relação à desregulação do sono, o ponto a ser tratado é regular a cafeína. Inclusive, assim, em se tratando de problemas, eu diria que, pelo menos no contexto em que eu vivo, é o principal problema. Porque você analisa assim, o principal problema é o sono.
E a principal negligência do brasileiro, talvez, que não saiba, né, o principal pecado do brasileiro nesse sentido é que a gente valoriza muito o café e ainda não se tem a cultura do café descafeinado. Então acaba que fica desregulado a cafeína. A cafeína acaba ficando aí sobreposta na rotina. Dessa maneira faz com que seja um pecado, né? E atrapalha a qualidade do sono profundo de muitas pessoas. Então, assim, o café é bom, só que ele deve ser controlado na sua dosagem e nos seus horários. Então, por exemplo, não adianta você tomar 2 litros de café de manhã e achando que não vai interferir no sono. Você vai ter uma dosagem muito alta de cafeína e provavelmente vai interferir também. E não adianta também você tomar só 200 ml, mas ser imediatamente antes de dormir, ali ser 15, 20 minutos antes de dormir, que vai interferir também. Ah, mas eu consigo pegar no sono e consigo dormir. A questão não é só pegar no sono. O sono, ele não existe apenas no sentido linear, assim, no sentido único, unidimensional, que quando você acorda, você não pergunta para outra pessoa dormiu, dormiu sim ou não, como se fosse algo único. Você pergunta dormiu bem. O sono, ele é manifesto de diversas características. Ele aparece como uma característica mais quantidade, qualidade, número de vezes que você acordou de noite, dificuldade para recuperar o sono de noite. Inclusive nesse ponto pode ser que a cafeína esteja atrapalhando, mesmo que não atrapalhe a pegar no sono a primeira vez. Enfim, tem inúmeros outros pontos, né? O sono agitado, pesadelos, tem sono turbulento, sono multiplicado, tem N situações aí em relação ao sono. E você deve estar atento a alguma delas. Uma atitude muito simples é controlar o cafezinho, tirar da tarde e da noite e moderar na quantidade no período da manhã. Então essa é a minha sugestão inicial. Vamos para o segundo ponto então. Ainda falando em relação ao sono, é interessante pegar a luz solar, né, a luz do ambiente externo, fora de casa, no começo e no final da tarde. Dentro de casa é interessante durante o dia, mesmo que pareça contraintuitivo num dia claro, é interessante ter as luzes do ambiente que você está acesa, né, como eu estou gravando de dia agora, e tem algumas luzes aqui nesse ambiente, para o olho humano perceber aí uma quantia maior de luz. Mas assim, em se tratar da luz natural, é interessante que você pegue o nascer do sol fora de casa, né? Não necessariamente o nascer do sol. Eu acordo às 7 e ali pelas 7h30, 7h40 eu já consigo ficar ali alguns minutos, né, fora do ambiente doméstico. Seja, né, por exemplo, em cidade pequena, deixar de se deslocar de carro para se deslocar a pé para o serviço. Já resolve todos os problemas, porque você tem aí, de fato, a luz natural. Então, esse é apenas um exemplo. Outro exemplo aí seria você acordar um pouquinho antes e ter um tempinho aí de tomar café, ou enfim, de pegar a luz fora de casa, tomar café na varanda, quem mora em prédios. Enfim, tem muitas possibilidades aí interessantes, até mesmo para quem tem a possibilidade fazer o escritório na varanda. Dizem que é uma recomendação aí que você consegue pegar mais luz natural. É uma possibilidade muito interessante. E no final da tarde também é importante, no pôr do sol ali, pegar aquela luz e regular o sono de certa forma. A luz artificial você deve controlar no período da noite. O que eu quero dizer com isso? Não estar num ambiente muito iluminado, não ficar muito tempo no celular, por exemplo, ficar no celular até vir o sono não é indicado, não ter muito contato visual. Nós evoluímos das cavernas e a única luz que a gente tinha fora a luz do sol era a luz do fogo. A luz do fogo até dá assim, né, um pouco de iluminação aonde ela está, mas ela não ilumina longe. E o celular, por exemplo, ele pode competir com a luz do sol no período do dia. Então assim, ele é uma luz mais forte, né, e ele deve ser aí controlado de certa maneira
para regular, né? Porque o cérebro entende que, devido à nossa fisiologia, né, a gente evoluiu aí em cavernas, que de dia é para estar acordado e de noite é para estar dormindo. Isso é o que o cérebro entende. Então nós temos que passar a informação para ele que é de dia e que é de noite. E se nós passarmos muito tempo no celular no período da noite, ele vai entender que é de dia e vai ter essa possibilidade de troca. Inclusive, por diversos motivos, existe uma orientação de quem quer regular o sono que talvez acampar sem smartphones, eletroeletrônicos no geral, assim, por alguns dias dá uma regulada interessante no sono. E é uma prática, inclusive, que eu quero tentar aí no âmbito familiar, já que meu sono é bem regulado. Então, controlar a luz artificial no período da noite. Esse fator é essencial. Até tem aquelas casas, né, que as pessoas têm só uns painéisinhos de LED e as pessoas já sabem andar pela casa aí no período da noite. Isso ajuda bastante a regular o sono, é bem interessante. Controlar então a luz artificial no período da noite. Outra questão, então, eu falei do cafezinho, a luz solar no começo e no final da tarde, luz artificial evitar de noite e usar de dia. Quarto item, controlar os estímulos na hora de dormir. O que é isso? Na hora de dormir nós temos diversos estímulos, né, que podem estar interferindo. Por exemplo, você pode estar numa rede social, pode estar jogando alguma coisa, pode ter aí conversas, pode ter séries, pode ter alguma coisa que está te deixando para cima. Isso não é o adequado. O adequado é que no período da noite você não fique para cima, você regule o seu sono de maneira que você faça coisas menos intensas. Então você fica mais pro tédio do que para diversão. Não ter muitos estímulos na hora de dormir, mais uma dica aqui. Próximo item, também de dormir. Não comer muito perto de dormir e de forma recorrente. Isso se aplica também para a bebida alcoólica, tá? Não tomar bebida alcoólica perto do horário de dormir ou como remédio de dormir de forma recorrente. Eu não tenho o item da bebida alcoólica aqui, mas se aplica também. Não se medicar com melatonina, ter a orientação médica, ter um motivo e uma lógica para tomar, né? Não tomar indiscriminadamente, que infelizmente atualmente não precisa nem de receita para comprar e é um hormônio, deveria no mínimo precisar aí de uma receita especial para comprar esse tipo de coisa. Não coma muito perto de dormir de forma recorrente. O que eu quero dizer com isso? Você pode comer bem, por exemplo, 2, 3 horas antes de dormir e depois não comer. Ou você pode comer um pouco menos, mais perto do horário de dormir e não ter esse problema. Ah, mas eu vou sair, eu tenho uma festinha hoje, eu tenho um encontro hoje, se tratando tanto da comida como da bebida. Então nesse momento você come mais, você bebe mais, não tem nenhum problema. Você desregula um pouquinho a sua qualidade de sono, mas nos dias seguintes você já volta a ter um controle, você já volta a controlar a qualidade do seu sono. Então isso é muito importante, que você tenha aí uma regulação, né, que você consiga melhorar a qualidade do seu sono gradativamente. E se você come sempre antes de dormir em grandes quantidades, tá aí uma atitude para você melhorar. Atividade física, então. Atividade física ela tem horário, tá? Em se tratando de dormir, aqui o último ponto de dormir, ela não deve ser feita muito antes do horário de dormir, muito próximo no caso, né? Ela deve ser feita mais espaçada, de 2 a 3 horas. Cada pessoa deve verificar a sua situação. Por exemplo, o meu professor de sono, ele disse que não pode começar a fazer atividade física depois das 6 para terminar depois das 7, alguma coisa assim, considerando que ele dorme entre 9 e 10. Então, eu posso até jogo vôlei na sexta aí das 7 às 8, como joguei ontem, por exemplo, estou gravando esse vídeo no sábado, e não interfere no meu sono, tá? Nesse sentido. Só que se estiver muito perto do horário de dormir, interfere. Então a minha sugestão aí em relação à qualidade do sono é que você faça sim atividade física, mas evite de fazer muito perto do horário de dormir. Controlar o cafezinho bem como a cafeína, pegar a luz solar no começo e no final da tarde fora de casa, controlar a luz artificial
né, a luz do celular, das luzes e tudo, durante a noite, e usá-la durante o dia, né, nos ambientes internos para iluminar melhor. Não comer muito perto do horário de dormir, dar mais um espaçamento. Também se aplica a questão da bebida alcoólica, não se medicar e não usar melatonina sem uma indicação médica. Não fazer atividade física muito intensa antes de dormir. Inclusive, ao contrário, tem uma sugestão aí para vocês que eu vi numa aula recente de sono, que seria interessante você fazer movimentos lentos. Então, você dar, em vez de fazer algo intenso, dar passos mais lentos, o corpo começar a entender que é noite. Eu ainda não fiz essa prática, né? Eu vou tentar comigo e vou tentar sugerir para alguns pacientes aí, para tentar essa regulação do sono. Agora vamos para o próximo tópico, da alimentação. Só avisando, né, às vezes eu olho para o meu relógio, que eu estou gravando no meu celular, eu mudei o método de gravar, ele não aguenta muitos minutos gravando, então eu tenho que parar o vídeo e iniciar outro. Eu separei 3 itens da alimentação aqui, que eu já falo nos episódios aí sobre alimentação. Então, primeiro tópico, ter a importância de ter uma boa alimentação. O que eu quero dizer com isso? Muitos objetivos, por exemplo, a pessoa quer emagrecer, a pessoa quer ganhar músculo, a pessoa tem às vezes objetivos de performance que nem estão tão relacionados com a alimentação assim, só que tudo está interligado. Então, assim, você tem o objetivo de ser o melhor funcionário, se destacar no esporte mental, como por exemplo xadrez. Você tem N objetivos, a alimentação interfere. Por exemplo, o açúcar da ansiedade, o açúcar ele interfere na ansiedade. Então, se você ingerir açúcar de forma demasiada ou inadequada, vai te fazer mal. Assim como se você estiver sem energia, se você estiver sem estar se alimentando, também vai te fazer mal. É preciso ter uma boa alimentação, independente do objetivo que você tem. Seja ser uma pessoa melhor, seja ser um pai melhor, seja as prioridades que você tiver, né? Por exemplo, ser um pai melhor parece que não tem muito sentido, mas se as tuas emoções estiverem muito desreguladas em relação a besteiras que você come, naturalmente você vai estar mais irritadiço e não vai ser um bom pai. Então, assim, tudo está interligado. A alimentação é importante para tudo, para todos os objetivos. Inclusive, uma boa alimentação regula aí inúmeros aspectos, né? Por exemplo, o intestino, o humor, dá uma auxiliada no sono. Não é o único aspecto, mas interfere muito. Segundo item, evitar ter besteiras em casa, evitar ter besteiras o tempo todo em casa. Inclusive, isso dificulta você a comer besteiras. Inclusive, o oposto também é recomendado. Você ter marmitas saudáveis em casa, né? Ter um alimento saudável pronto, que você só precisa esquentar e ele já está pronto. Isso é muito recomendado, então é uma recomendação aí da alimentação. E o terceiro item, né, que eu já menciono muito aqui no canal, é evitar fazer compras, principalmente rancho, com fome. Então, o que acontece? Quando nós estamos com fome, a questão da compulsão de compras, né, ou do ato de comprar em si, ele é piorado, porque nós temos aí uma dificuldade, né, em nos alimentar bem. Se você não se alimentar bem e for fazer uma compra, for fazer um rancho, em se tratando de alimentos especificamente, você vai ter a tendência de comprar besteiras e se permitir comer aquelas besteiras. Eu já fiz isso antes de saber disso. E o que acontece? Você vai comer muitas coisas que não são boas. Não vai ser uma ou duas coisinhas. Vão ser muitas coisas. Por exemplo, você vai comprar muitas besteiras pensando em comer naquela hora. Quando, na verdade, o correto para economizar é comer menos e aí então fazer o rancho. O mesmo se aplica para outros tipos de compras, tá? É um exemplo dominante que a gente tem um investimento maior de dinheiro e também, né, que deveria ter menos besteiras, é o rancho. Mas isso se aplica em outras situações, já que temos a tendência de comprar mais quando estamos com fome.
Outro item, agora a parte médica. Você deve estar atento aí com alguns pontos. Eu coloquei alguns pontos aqui da parte médica que você pode estar verificando, que você deve estar sempre atento. Por exemplo, anemia. Muitas vezes você pensa que está com depressão, você tem falta de energia para sair da cama, tem uma fraqueza, que é um sintoma comum da depressão, e na verdade seu índice de ferro só está abaixo. Então fica interessante você subir a questão do ferro. Vitamina D tem esses efeitos similares também. A falta dela dá um cansaço, uma dor de cabeça. Ela pode ter de fato alguns sintomas, e assim a vitamina D ela é muito importante. Então, se na tua região, como aqui onde eu estou gravando, o sol é fraco, ou até mesmo você não tem tanto contato com o sol, é interessante que você se exponha ao sol naturalmente e tenha uma melhor vitamina D, tanto se expondo no sol, tanto suplementando. Outro ponto, você sabe algumas coisas sobre emagrecer, como por exemplo, regular o sono, ingestão de água, alimentação adequada, atividade física. São 4 pontos. Só que tem a regulação hormonal também. Então, se você tiver com esses 4 pontos regulados, mas você tiver com uma tireoide, por exemplo, você não vai estar com a perda de peso acontecendo. E não estando com ela acontecendo, você vai perceber aí, você vai notar que o teu corpo às vezes está até piorando. Você está fazendo tudo o que você acha certinho e na verdade está até ganhando peso. Então o ideal é estar com a tireoide aí em dia, bem como outros exames aí que interferem no peso, outras questões hormonais aí. Eu não entendo essa parte, mas a tireoide é o que eu sei. Tudo relacionado a isso, exames de sangue e outros pontos, colesterol, diabetes, triglicerídeos, aí, tudo estar em dia, a questão da pressão também, a sua saúde específica. As mulheres, o preventivo, até os 65 anos, eu acho que é desde que menstrua até os 65 anos. Não tenho muita certeza desse ponto, devem estar aí fazendo o preventivo. E os homens devem fazer o exame de sangue e, se der alterado, devem fazer o exame de toque, tá? E assim, não seja frágil. Ai, nossa, vai me fragilizar, vai encostar naquele lugar. Olha pelo lado da mulher. A mulher, ela é virada do avesso, Eles abrem aquilo, atravessam de um lado a outro num transvaginal, ou até mesmo aí num Papa Nicolau, exames, de rotina que a mulher tem que fazer. E o homem simplesmente aí, um toquezinho, já está aí se fragilizando, dizendo que perdeu que perdeu toda a masculinidade, quando na verdade nós temos que admitir que é desconfortável, mas para a mulher é muito pior e a gente não vê com recorrência a mulher reclamando. Eu sei disso por convivência, que os exames da mulher é bem pior, porque eu já vi na comédia também. Então esse é o ponto da saúde médica. Próximo item, então, é a atividade física. O melhor ansiolítico e antidepressivo que tem, é natural. O corpo responde muito bem a isso. E tipo assim, se você tem condições de fazer, vale muito a pena, porque o corpo, ele evoluiu muito a partir disso. Então, se você tem aí condições, começa a fazer sua caminhada, sua corrida, sua dança, sua academia. Eu listei aí algumas possibilidades de estar fazendo atividade física no episódio 19. Então você pode estar melhor aproveitando esse conteúdo. Assim como outros itens aqui, que eu não vou me enrolar tanto, mas ele melhora o sono, o corpo vicia, é recompensador, tem muita vantagem aí de fazer atividade física e tem muita gente que faz já conteúdo sobre isso. Não vou me alongar muito aqui. Próximo item, então, a possibilidade da meditação. Ela ajuda na produtividade, no prazer, no foco. Ela ajuda em diversos pontos. Ela é muito bem descrita, digamos assim, ela é muito bem explicada em alguns contextos.
Em alguns contextos ela é muito bem explicada. Por exemplo, tem estudos aí já de 40, 50 anos que vem trazendo os benefícios da meditação. A meditação tem benefícios aí milenares já, né, do ponto de vista religioso, indo para o hinduísmo, por exemplo, e do ponto de vista científico tem aí 50, 40 anos talvez, que essa prática já esteja sendo realizada de forma separada da prática religiosa. Então, é só estar olhando o corpo, estar meditando. Você pode também estar rezando, que é um comportamento aí próximo, que você está se conectando com Deus e rezando. Então, tem diversas formas de seguir esse comportamento. A meditação ela tem inúmeros benefícios, tem inúmeros tipos de práticas também. Eu guio bastante as respirações, como eu guiei no começo desse vídeo, mas tem inúmeras outras. Então aqui fica a sugestão, tem o episódio 7 que é só sobre a meditação. Eu estarei fazendo continuações aí sobre tipos de meditação, estarei guiando mais exercícios aí para quem acompanha o canal. Então vamos continuar aqui. A importância de ter contatos, no sentido de amigos, né, no sentido de ter bons momentos. Então tem muitas coisas importantes na nossa vida, né? Uma delas é os amigos, já que o ser humano só evoluiu em sociedade. Nós precisamos do apoio das pessoas para continuarmos evoluindo. E essa é a função que os amigos têm. Então assim, é muito importante de fato os amigos, bem como já entra no item seguinte aqui, relacionamento e família. Os 3 pontos aqui são muito importantes, são relações sociais em que nós evoluímos e dependemos disso para continuar evoluindo. Então fica aí a minha sugestão para você estar melhorando esses pontos da sua vida. A importância de tirar momentos para si mesmo, apesar de ter amigos, familiares e relacionamentos, é importante que você tire momentos para si mesmo, que você tenha prazer aí com coisas que você faz, que você tenha seus hobbies, porque isso realmente vai te levar longe. Isso vai te levar para outro patamar. Vai te fazer sentir prazer contigo mesmo. Você já vai estar cheio contigo mesmo. E as outras pessoas que vão estar contigo só vão te fazer transbordar, né? No sentido de amor, paz e sentimentos bons, luz mesmo. Não no sentido de ódio, raiva, tristeza e outras sensações ruins. Eles devem te fazer transbordar, né? Você deve completar a si mesmo e as relações vão te fazer bem. Outro item aqui que eu citei anteriormente, em relação à vitamina D, é importante você pegar sol e você estar também com a vitamina D regulada, de forma a suplementar ela. Então se você pegou sol e não foi o suficiente, você suplementa ela. Se está sendo o suficiente, você mantém a prática aí, seguindo todos os cuidados e orientação médica específica em relação a protetor solar e esse tipo de coisa. Próxima possibilidade, ouvir música. Assim, não precisa ser só ouvir música. Você pode fazer outras coisas audiovisuais ou auditivas, digamos assim, mas a prática de ouvir música, ela regula bastante. Ela regula aí a ansiedade, ela regula diversos pontos aí da nossa vida. Então, uma prática muito recomendada é de fato ouvir música. Você pode escolher o tipo que você gosta, você pode diversificar para ficar com um estilo mais eclético, para ouvir a das outras pessoas, bem como de ter prazeres audiovisuais. Então, ter prazer audiovisual é filmes, séries, vídeos curtinhos. Esse podcast propriamente dito é um prazer audiovisuais. Enfim, tem inúmeros prazeres aí que você pode ter nesse sentido, visando sempre controlar a questão dos vícios, né? Independente do tipo de conteúdo, visar controlar aí a questão dos vícios em relação a esses prazeres, né? Levando em conta que eu estou falando aqui de maneira saudável. Se interfere na qualidade de vida e atrapalha, por exemplo, o sono ou algum outro fator,
né, você faz isso de madrugada deixa de estar fazendo algo relevante, bom, aí é algo negativo, é algo que está atrapalhando a sua qualidade de vida. Então, os prazeres audiovisuais, bem como os prazeres citados aqui, eles não devem te levar à exaustão e também não devem te levar aí a só ter prazer e, por exemplo, interferir no resto da qualidade de vida. A penúltima possibilidade aqui é fortalecer a mente com jogos, esportes e puzzles, jogos no celular, por exemplo, pode ser cubo mágico, algo que fortaleça a cabeça. Você pode estar vendo na playlist no YouTube, vai ter aí a ordem dos episódios e você vê qual que é a ginástica da mente. Se pesquisar ginástica da mente, André Varela, provavelmente vai aparecer o meu. Último item então, ter objetivos de vida. Ter objetivos de vida, claro, vai tornar melhor a sua vida. Porque se você sabe onde você quer ir, você tem chances de chegar lá. Caso contrário, você está só existindo, talvez não esteja nem vivendo. Você ou está tendo muita sorte e conseguindo aproveitar a vida mesmo sem planos. Então a minha orientação é tenha planos. E para fechar o vídeo, se você precisar, procure ajuda de um profissional, dos inúmeros itens que eu citei aqui, o psicólogo se for para colocar isso na rotina, e os demais profissionais aí, médico, nutricionista, nutrólogo, físico e outros profissionais aí relacionados com a melhora desses itens. Eu irei fazer mais episódios do Rotina Funcional para lhe ajudar na qualidade de vida. Avalie o vídeo. Fica o convite para entrar no meu grupo do Telegram para ficar sabendo dos vídeos com conteúdo exclusivo toda semana que eu estou organizando para fazer. O que está tendo conteúdo diário é no Instagram. Vocês podem me seguir no Instagram e lá já está tendo stories e tudo. Depois disso eu quero me organizar aí no Telegram, e-mail e TikTok. Eu quero estar em todas as redes sociais. Então é isso aí, galera. Tem um questionário logo abaixo para fixar o conteúdo do vídeo. Valeu, até a próxima!